Oi, minha gente! Bom resto de fim de semana por aí, bom domingo para quem ainda tem bastante domingo por aqui. Fim de final de semana e já temos Liga dos Campeões, mas antes um pouquinho aqui dos destaques e também das decepções do final de semana para a gente entrar bem o próximo ciclo de Champions, lembrando que vamos falar aqui um pouquinho da vitória da Inter, da vitória do Napoli, da vitória da Juventus e também do PSG, vitória também do time aqui de Paris. Inclusive, este vídeo aqui foi votado por você que está lá no canal de transmissão do Instagram. Perguntei se vocês preferiam um vídeo ou uma live, vocês preferiram um vídeo, então aqui ele está. Se você ainda não me segue no Instagram e não está no canal de transmissão, onde eu coloco novidades, dá para você votar, participar aqui dos conteúdos do canal, corre lá e peço também que você se inscreva por aqui. Muita gente assiste aos vídeos e esquece de se inscrever no canal, curte se você achar que estiver bom e manda comentários que estou lendo todos, tá? No final do vídeo dou um pouquinho da agenda do canal para a semana. Vamos lá, começando aqui com Inter 3-0 Torino, na verdade Torino 0, Inter 3, porque foi fora de casa para Internazionale. Gols de Lautaro Martinez, de Thuram e de Çalhanoğlu. O Lautaro Martinez, inclusive, chegou a 12 gols em 11 jogos, se a gente contar todas as competições, né? Ele já teve um gol na Liga dos Campeões e incríveis 11 gols em 9 rodadas do campeonato italiano. É um início muito bom do Lautaro Martinez, faz uma grandíssima temporada. A temporada passada dele em números já foi a melhor e agora acho muito difícil que ele mantenha uma média de mais gols do que partidas, né? Mas ainda assim é um início muito bom. Ele é o artilheiro do italiano com 11 gols e segundo é o Osimhen, que tem 5 gols a menos, ou seja, temos aí uma larga vantagem, quem sabe já um caminho para a gente pensar em sim a artilharia do campeonato para Lautaro Martinez e a Internazionale, que é líder da competição. Eu não consegui assistir a partida toda porque eu estava assistindo em loco, né, no estádio, o jogo do PSG, então recuperei depois, em especial, o segundo tempo. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. O Inzaghi fez algumas modificações que, pelo que eu entendi, no primeiro tempo não estavam funcionando tanto. E aí a Inter conseguiu a vitória. O Dumfries muito bem, deu um dos passes para gols. Obviamente, o Lautaro Martinez. E eu quero destacar aqui também o Thuram, que eu já falei num vídeo aqui no início da data FIFA, falando um pouco para mim, quem foram as melhores contratações até agora, né, de melhor impacto nessa janela de transferências. Eu elegi o Thuram e ele segue indo muito bem. Bom, segue uma partida, né, de data FIFA, mas como se encaixou, como tem colocado qualidade, velocidade nesse time da Inter. É um time, inclusive, eu fui olhar as estatísticas depois, o time chutou a gol mesmo, né, no alvo, apenas 4 vezes e marcou 3 gols. Então, é uma Inter muito consciente de que time que ganhou qualidade e que eu imaginava que talvez, se não perdesse, poderia manter a qualidade. E aí, por exemplo, especialmente quando a gente fala da saída do Onana no gol e do Dzeko ou Lautaro no ataque, e na verdade essa Inter é melhor do que a Inter do ano passado. A Inter do ano passado surpreendeu com a campanha na Liga dos Campeões. Nessa, claro que a gente precisa ainda ver sorteio, né, de oitavas, de quartas de final, isso define muita coisa, mas é uma Inter mais forte hoje do que a Inter que estava nesse momento no campeonato italiano passado e que parece estar ainda mais consciente de que time é. Então é pra gente ficar de olho nessa Internazionale, que, como eu falei, é líder isolada do campeonato italiano, tem 22 pontos. Depois vem o Milan, que perdeu para a Juventus, já chego nessa partida. A Juventus entrou no G4, foi para 20 pontos. Depois temos Fiorentina na 4ª colocação, que ainda tem um jogo, né? Muito bom início de campeonato da Fiorentina, ainda joga nesta segunda-feira. O Napoli
que venceu o Verona por 3-1, é o jogo que eu vou falar agora, e a Atalanta, que está na sexta colocação, que também venceu com 16 pontos. O jogo do Napoli eu realmente não assisti, porque ele foi um pouco antes do PSG, então eu estava em deslocamento. Então o Napoli não consegui acompanhar a partida toda, mas aí vou fazer um destaque um pouco mais geral dos últimos jogos e um pouco do ambiente desse time, que vinha bastante conturbado. Quero dar o destaque aqui para o Nathan, brasileiro, zagueiro do Napoli, que acabou, ele não chegou necessariamente para ser titular, mas por conta de lesões, acabou tomando posição e ele foi eleito o melhor jogador de setembro, inclusive pelos torcedores do Napoli. O Napoli começa a se ajustar um pouco mais. Eu entendo que nesse momento o Rudi Garcia não está afundando o time, mas para mim ainda não é o capitão certo para essa equipe. De certa forma, para ele foi bom a data FIFA para diminuir um pouco os ânimos, né, de demissão e etc. O De Laurentiis deu algumas declarações bem complicadas de que, assim, só não vai demitir porque não achou um substituto. Não foi exatamente essas palavras, mas foi o que ele quis dizer, né? Então, de certa forma, até desrespeitoso, ainda que eu acho que realmente não é o técnico certo pro Napoli. O Rudi Garcia, antes do jogo, inclusive, do Napoli, falou um pouco que não gostou, né, de tudo que aconteceu e tal, mas que já foi conversado, de que ele tem o apoio do De Laurentiis e tal, mas que ele se sentiu desrespeitado. E aí eu acho que ele não quis nem dizer tanto em relação ao De Laurentiis, mas que ele se sentiu desrespeitado com toda a situação, porque todo mundo meio que deu que ele estava demitido, que, enfim, estava muito ruim o trabalho e por aí vai. O Napoli nem tem, então, resultados ruins, né? Mas é um time que perdeu muito do que tinha na temporada passada, perdeu muito da sua mágica, tem alguns jogadores individualmente que realmente também não corresponderam ainda nessa temporada como foram na temporada passada, e não rolou a sinergia que muita gente já imaginava entre os jogadores e o Rudi Garcia. Vamos ver se esses panos quentes, se esse um pouquinho mais de calmaria nesse time vai fazer o time evoluir ou vai fazer nada. No sentido de que não vai brigar por título no italiano, vai tentar brigar por uma vaga na Liga dos Campeões. Nesse momento, repito, está na quinta colocação. E o que pode fazer ainda nessa edição da Liga dos Campeões, né? Acabou que tem um grupo que é mais acessível, mas, além disso, ainda é bastante dúvida. A boa notícia dessa partida em especial é um retorno, digamos assim, de atuação do Kvaratskhelia. Ele fez 2 gols, né? Um gol foi marcado pelo... Quem foi? Pelo Politano, e os outros 2 gols pelo Kvaratskhelia. E é uma boa notícia, porque o Kvaratskhelia não vinha atuando bem, e talvez esse jogo com mais confiança, fazendo 2 gols, ele entre num caminho de evolução interessante, até porque, obviamente, temos Liga dos Campeões na temporada, pode ser importante para a confiança. Voltando então agora para o clássico que teve nesse domingo entre Milan e Juventus, o Milan perdeu para a Juve por 1-0 com um gol de Locatelli, uma paulada dele, mas que teve desvio, e aí acabou tirou o Mirante da jogada. Aí você vai perguntar, Clara, Mirante, por que ele estava no gol? Veja bem, o Maignan tá lesionado e o Sportiello, que é o segundo goleiro, também lesionou, e aí quem foi para campo foi o Mirante. O Milan tinha 2 desfalques importantes, que era no gol, né, o Maignan, depois o Sportiello, e o Theo Hernandes, os dois, inclusive, por suspensão, né? O Maignan, porque tinha levado o cartão vermelho, e o Theo Hernandes por conta de 2 amarelos, então suspenso. Um Milan que tinha o seu time titular no ataque, né? O seu trio titular no ataque, com Leão, Pulisic e Giroud. O Pulisic teve que sair no fim do primeiro tempo, porque o Thiaw, que faz uma temporada bem complicada, foi expulso, e aí o Pulisic, que era talvez o jogador que mais criasse junto com o Leão. O Milan no primeiro tempo era melhor que a Juventus e criava muito pelas laterais, e a Juventus não conseguia ter criação. Enfim, era uma Juventus muito pobre de criatividade, também com muitos desfalques. Não começou o jogo nem com Vlahovic, nem com Chiesa. Não tem Danilo, que é um jogador que é absolutamente importante para esse time.
O Fagioli, a gente já sabe que também não está disponível, né? Até o fim do campeonato italiano. Estava, inclusive, no San Siro. Está recebendo todo o apoio da Juventus na situação. Então, foi uma Juventus que sofreu com falta de qualidade mesmo. É um time que já não é bonito, que já não tem muito, sabe, muito ritmo. E acabou faltando mais qualidade, mas depois que teve o Thiaw expulso do Milan, no segundo tempo cresceu um pouco mais, o Milan não conseguiu criar, o Rafael Leão tem errado muito nessa temporada, talvez mais do que na temporada passada, e aí a Juventus aproveitou com esse gol do Locatelli. É uma Juventus bastante pragmática, é uma Juventus competitiva, para mim ainda tá na briga pelas primeiras posições, a depender aí do que a gente vê de Milan e Inter, que para mim são melhores, pode dar trabalho para título, mas não vejo uma Juventus encantando, já falei isso aqui algumas outras vezes. De Milan e Juventus, era isso. E aí, pra gente encerrar aqui, lembrando, antes de você ir pra reta final do vídeo, porque eu ainda vou falar de PSG, se inscreve no canal, muita gente, repito, gosta dos vídeos, comenta aqui depois, eu não tava inscrito. Então, se inscrevam aí pra ajudar aqui. E, inclusive, quanto mais inscritos, mais eu me animo pra fazer um segundo date com Marcelo Beckler. Muito feedback legal, inclusive, do vídeo. É um vídeo de maior sucesso, para nenhuma surpresa, né? Do canal, e prometo repetir em breve, assim que a gente tiver um tempinho tranquilo e um momento propício para isso. Então, para finalizar, PSG venceu o Strasbourg por 3-0 em casa. Foi um PSG bem modificado, tá? O Luiz Henrique rodou bastante a equipe, mas ele não mudou ainda aquela história dos 4 atacantes na frente. Eu ainda não tô convencida e eu vou pegar no pé aqui do Luiz Henrique com essa escalação. Não com a escalação, na verdade, com essa formação, porque não me convenceu. Mas vamos lá. O Luiz Henrique mudou o esquema para essa partida porque ele precisou ir com 3 zagueiros, né? Ele foi com o Marquinhos, o Danilo Pereira e o Lucas Hernandes. E aí, no meio-campo, ele teve o Carlos Soler, o Fabian Ruiz e o Vitinha. O Zaire Emery está lesionado, é dúvida para o jogo de quarta-feira, muito provavelmente não joga. Então, é um jogador importante nesse meio-campo do PSG, porque é um meio-campo que não tem muitas opções. A melhor escalação, para mim, desse meio-campo é com o Ugarte, Zaire Emery e Vitinha. Não amo esse meio-campo, não amo, mas eu acho que é a melhor opção que ele tem. Mas o Luiz Henrique tem preferido um meio-campo mais enxuto para poder colocar os 4 atacantes. Quando ele começou o jogo, eu achei que ele fosse jogar com o Lee como meia, mas o Lee, na verdade, virou atacante. Então, ele jogou com uma espécie de 3-3-4. Porque ele jogou com, repito, Marquinhos, Danilo Pereira e Lucas Hernandes lá atrás. No meio-campo, Carlos Soler, Fabian Ruiz e Vitinha. E aí ele jogou o Lee bem aberto na direita, o Barcola bem aberto na esquerda, Mbappé e Gonçalo Ramos. O Mbappé e o Barcola trocavam um pouquinho de posição. Tinha ali uma movimentação interessante, talvez, entre os 4. O Mbappé não fez uma partida ruim, os gols foram marcados, inclusive, por Mbappé de pênalti, Carlos Soler e Fabinho Ruiz, inclusive 2 dos jogadores mais criticados desse PSG, e foram os 2 que marcaram além do Mbappé. Mas o problema desses 4 lá na frente é que você tem um meio-campo, na minha opinião, e na verdade a gente tem visto em campo, né, não é nem só opinião, que falta criatividade, né? Falta qualidade nesse meio-campo para fazer a bola chegar até os 4. Então não adianta você ter 4 jogadores de qualidade se movimentando se a bola não chega até eles. Então eu acho que esse PSG ainda não encontrou a formação ideal. Eu acho que o mais perto disso era o 4-3-3, que o Luiz Henrique começou ali a partir da 3ª, 4ª partida, porque nas 2 primeiras ele ainda não tinha todos os jogadores, e depois ele mudou a partir ali do clássico com o Olympique de Marseille, se eu não me engano. Foi a formação que ele foi para enfrentar o Newcastle, né, que tomou de
de lavada, então eu não tô convencida dessa formação, não gosto das opções que ele tem para essa formação, porque se você dissesse, não, ele tá usando essa formação, mas ele tem as peças perfeitas para essa formação. Não acho que é o caso, então vamos ver o que o Luiz Henrique ainda vai fazer. Vou falar mais da expectativa para o jogo do PSG de Liga dos Campeões durante a semana, mas já deixo aqui o meu alerta de que não gosto. Ele deve voltar ao menos, né, ao menos que aí nesse caso ele deu fez um rodízio na equipe, o que por um lado é até bom, porque o PSG venceu. Mas o Gatti, vamos ver se o Dembélé volta a ser titular. O Dembélé faz uma temporada muito ruim no PSG, já deu tempo para ele ter uma adaptação melhor, não é um jogador que precisaria, na teoria, neste PSG, de uma adaptação gigantesca, e ele está precisando, ansioso, errando, não é boa a temporada do Dembélé, então vamos ver se ele perde posição, vamos ver se ele perde titularidade para a Liga dos Campeões, e aí o Luiz Henrique vai ter, muito provavelmente, o Ugarte em campo. Eu acho que ele deu um descanso para o Ugarte, né, até porque teve jogo do Uruguai, então viagem longa e tal, data FIFA mais complicada do que ter jogado apenas na Europa. Então o Ugarte deve voltar a ser titular e a gente deve ter também, enfim, as outras modificações no meio-campo e também na defesa, porque o Luiz Henrique mudou bastante para essa partida do final de semana. Então, olha só, gente, importante para vocês. Na segunda-feira, tô no Melhor Futebol do Mundo, da TNT, então é um diazinho que eu tenho muita produção para fazer de Liga dos Campeões, então já tô fechando aqui o meu vídeo de pós-rodada com esse aqui. Na terça-feira, vou fazer prévia do jogo do PSG, que recebe o Milan, aqui em Paris na quarta-feira. Então, na terça, tem prévia do jogo do PSG. E na terça, pós-rodada de Champions, tem análise dos italianos de terça-feira. Então, deixa eu até pegar aqui, porque eu esqueci de deixar separado aqui o calendário da Liga dos Campeões dessa semana, porque temos jogos entre Inter e Salzburg. Esse jogo é da terça-feira mais cedo, então vou fazer pós desse jogo e do jogo do Napoli, que enfrenta o Union Berlin fora de casa, tá? Então, terça tem 2 vídeos, pré de PSG e pós de Napoli e pós de Inter. E aí, na quarta-feira, faço o pós de PSG e Milan. Mais uma vez, Dona Lazio vai ficar sofrendo sem vídeo, porque não dá pra assistir tudo, não dá pra ver tudo. A Lazio joga fora de casa contra o Feyenoord. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui desse resuminho com alguns destaques de quem clareou na rodada e também um pouquinho de decepção de quem apagou na rodada. Eu ia falar do Milan. Seu Milan não marcou ainda na Liga dos Campeões, hein? Junto com Benfica e Dortmund, são os únicos 3 clubes que ainda não marcaram nessa edição de Liga dos Campeões. E mais uma vez o Milan sem marcar também no campeonato italiano. Tá sofrendo com isso e vamos ver o que esse Milan consegue aprontar ou não para cima do PSG. É isso, gente. Até o próximo vídeo.